Olá, saúde agora começando e eu recebo aqui de maneira virtual o dermatologista Marcelo Arnone, que aceitou aí o nosso convite para falar sobre herpes zoster. Doutor, antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer a sua participação aqui no quadro. Eu que agradeço, aí é um prazer poder participar. Doutor, para a gente não perder tempo, o que é a herpes zoster? Então, a herpes zoster ela é uma doença infecciosa provocada pelo vírus, que é o vírus da varicela, o vírus da catapora. Então, a gente chama de vírus varicela zoster. Esse vírus, geralmente, o indivíduo já tem ele no seu organismo, e quando ocorre a manifestação do herpes zoster, é porque esse vírus está sendo reativado. É uma reativação do vírus que estava lá dormente, quietinho no organismo do indivíduo. O senhor falou em manifestação aí da doença. Quando que começa a ter essa manifestação? Então, as pessoas que têm a doença, né, que têm o herpes zoster, elas referem que no lugar que vai aparecer as bolinhas, a pessoa começa a sentir um desconforto. A pele fica sensível demais, começa a ter um pouco de dor. Nesse lugar, geralmente é um trajeto linear, né, como se fosse uma disposição em faixa. Nesse local aparece vermelhidão. Logo depois, horas depois, o mais frequente é o que a gente observa, é isso, que horas depois aparecem pequenas bolinhas em cima daquela área avermelhada. E essas bolinhas são vesículas transparentes, uma do ladinho da outra, que é o característico do que a gente chama de arranjo herpético, né? Então, aparecem bolinhas na pele, acompanhadas, né, sobre uma área avermelhada, que causam desconforto, que causam dor. E o mais comum é aparecer a distribuição em faixa e no tronco, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. E dói muito, doutor? Coça, incomoda? Como que é? O paciente queixam de dor ou uma queimação, isso é variável de indivíduo para indivíduo. É muito raro ela ser assintomática, o paciente não sentir nada. Agora, a dor varia desde quadros leves até dores bem intensas, que o paciente fica limitado até para se movimentar de tanta dor. E essa é uma doença que manifesta em criança, jovem ou apenas na vida adulta? O mais comum na história dessa doença é você ter na infância a catapora, aí a catapora melhora sozinha ou com algum tratamento que a pessoa faça, o vírus fica lá dormente, geralmente ele fica quietinho, dormente, numa terminação nervosa. E quando ele volta a se manifestar, quando ele reativa na forma do herpes zoster. E aí o mais comum a gente ter nas pessoas com mais de 60 anos. Pode ocorrer fora dessa faixa etária, em adultos, por exemplo, mas o mais comum é ocorrer nas populações com mais de 60 anos. Provavelmente, porque esses indivíduos, só pela faixa etária mais avançada, já têm uma diminuição na imunidade, no sistema imune, no sistema de defesa do organismo. É o que eu ia perguntar para o senhor. Baixou a imunidade, é aí que o vírus pode voltar? Exatamente, Viviane. Quando baixa a imunidade, diminui a defesa do organismo, você favorece com que o vírus volte a se multiplicar. E aí ele se manifesta com essas lesões na pele, que podem ou não ser acompanhadas dessa dor intensa. Essa dor pode ser só durante o surto, ou eventualmente cicatriza a pele depois de umas 2 semanas e continua essa dor ainda perseguindo o paciente. Essa é uma doença fácil de ser diagnosticada ou pode ser confundida com uma outra? Na grande maioria das vezes, um médico de urgência, ele tem condições de fazer o diagnóstico. O que vai ajudar o médico a fazer o raciocínio para fazer esse diagnóstico clínico? Esse quadro de dor, né? Então, o aparecimento de manchas avermelhadas que depois, logo depois, são encimadas por essas vesículas e a distribuição em faixa. Então, essas características permitem que o médico faça o diagnóstico. E aí, então, geralmente, o diagnóstico é clínico, você não precisa lançar mão de nenhum exame. Você faz o diagnóstico clínico e já inicia o tratamento. E como que é o tratamento? O tratamento ele é feito com medicações por via oral, que tem ação antiviral. O mais famoso desses medicamentos é o aciclovir, mas existem outros, como o valaciclovir e uma série de outros. Então, que você diagnosticou a doença,
você viu as bolinhas, você sabe, né? Nós médicos sabemos que quando tem bolha na pele, é porque o vírus está se multiplicando. Então, a ideia é usar o antiviral para frear essa multiplicação. Doutor, tratei, curei, daqui uns anos, posso ter de novo a doença? O herpes pode voltar, o herpes zoster pode voltar novamente, geralmente nessas condições que a imunidade baixou novamente. Por isso que existe uma das formas de você prevenir que isso volte é a vacina. Hoje existe vacina para o herpes zoster. Essa vacina está indicada para indivíduos de 50 anos ou mais, que não tiveram ainda o herpes zoster, ou para aqueles que já tiveram herpes zoster, a gente recomenda que o indivíduo espere 6 meses e aí ele pode tomar a vacina. O senhor falou aí que é um vírus. Com isso, ele pode ser contagioso? Tanto a varicela, quando a gente tem na infância ou quando adulto jovem, a gente sabe que você pode passar o vírus principalmente por via aérea. Quem tem o herpes zoster também tem o vírus se multiplicando no organismo e ele pode transmitir esse vírus por via aérea. Então, o que poderia prevenir essa transmissão de indivíduo para indivíduo seria a própria precaução que já se faz hoje para a Covid, né? Usar máscara, de preferência aquelas que têm uma proteção melhor, a máscara cirúrgica ou aquela N95, que é ainda melhor, e evitar lavar a mão, passar álcool gel, porque dessa forma você vai fazer com que o vírus que está se multiplicando no seu organismo não seja eliminado por via aérea e atinja outras pessoas. E doutor, apareceu lá as manchas, as bolinhas, mesmo que não esteja doendo tanto, é bom procurar um médico, né? Nada de se automedicar, passar uma pomadinha ali. Porque assim, o ideal é você procurar um médico, porque ele vai avaliar se é ou não herpes zoster e qual o melhor tratamento. Às vezes o uso de um medicamento local, ele não resolve o problema e ele ainda faz com que a doença se modifique, atrapalhe o diagnóstico. Então, a gente recomenda que se evite ao máximo a automedicação. E precisa fazer o tratamento corretamente, porque ela pode vir a piorar essa doença? Quando o ideal, como a gente sabe que a vesícula, o aparecimento das bolinhas, estão informando que o vírus está se multiplicando no organismo, essa é a hora de, quanto antes você começar o tratamento, por menos tempo você vai ter a doença, né? Porque geralmente do aparecimento das bolinhas até a cicatrização vão 2 ou 3 semanas. Se você tomar o remédio prescrito pelo médico, você tende a encurtar esse tempo e ter menos manifestações, como dor, esse desconforto que a gente comentou, né? E tem cura? Curar de dizer que o indivíduo nunca mais vai ter, não. Você consegue diminuir a multiplicação do vírus, mas ele vai continuar ali na terminação nervosa. Ele pode, eventualmente, voltar a se multiplicar e voltar a dar a manifestação do herpes zoster. Mas a gente recomenda tratar porque diminui um pouco a chance do problema voltar no futuro. O senhor falou aí para se prevenir, né? O que a gente já está fazendo hoje em dia. Álcool em gel, máscara, ter todos esses cuidados. A alimentação também ajuda para não baixar a imunidade? Porque assim, como a multiplicação do vírus ocorre numa condição de baixa do sistema imunológico, quanto mais saudável for a vida do indivíduo, mais forte estará o seu sistema imune. Isso tanto no que diz a ter uma vida, evitar o estresse, o que nem sempre é possível, né? Mas, por exemplo, alimentação saudável. A gente sabe que se o indivíduo tem uma dieta balanceada, se ele come fruta, verdura, tem uma fonte de proteína adequada, ele está mantendo o seu sistema íntegro, né? Ele está favorecendo com que o seu sistema imune fique trabalhando bem. Doutor, infelizmente nosso tempo é curto. Qual a sua principal orientação nesse momento? Eu acho que é assim, ele não é uma doença tão rara, né? Então é importante que a gente saiba, conheça um pouco dessa doença, para que se a gente ou alguém próximo da gente esteja com ela, procure o atendimento e faça o tratamento recomendado pelo médico. Doutor Marcelo, muito obrigada por falar com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço para o senhor e o outro para você que está assistindo a gente. Lembrando, se cuida. Tchau.